Olá, estamos começando mais um programa Nação, nesta vez aqui na Praça da Alfândega, no último dia da 57ª Feira do Livro de Porto Alegre. No programa de hoje vamos falar sobre preconceito e discriminação. Você vai conferir uma matéria sobre a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história da África e dos afrodescendentes nos currículos escolares. Uma visita à 8ª Bienal do Mercosul, a última parada livre e a segunda conferência estadual LGBT. Não saia daí porque o Nação está só começando. Estão conosco a pós-doutora em Educação, Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, primeira negra a compor o Conselho Nacional de Educação e relatora do parecer do Conselho Nacional de Educação que regulamenta a Lei 10.639. Boa tarde, professora. Boa tarde. E também ela veio lançar aqui o livro Entre Brasil e África, Construído Conhecimento e Militância. Conosco também está o professor doutorando em História pela PUC, Arilson dos Santos Gomes, que participou do seminário Afrodescendência e Ensino e que também tratou sobre a Lei 10.639. Boa tarde, professor. Boa tarde, Alan. Bom, eu gostaria de começar essa nossa conversa aqui tratando sobre a lei. O que significa essa Lei 10.639? A Lei 10.639, ela instaurou a obrigatoriedade nos currículos escolares de ensino da África, dos povos afrodescendentes, da história do negro no Brasil, né, e na história nacional. É uma lei que vem de muito debate, historicamente, de processos onde o movimento negro, a comunidade negra, reivindicou a sua história, a sua trajetória reconhecida neste país. Ok. Boa tarde, então, a todas e todos. É um prazer estar com os jovens, né, jovens negros, pesquisadores, profissionais, mostrando que o nosso povo tem muita história para contar. Esse parecer trata das diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que deve ser feito em todos os níveis de ensino, da educação infantil ao ensino superior. Acho que é bom salientar que o Brasil está entre dos únicos países que tem uma lei que valoriza a contribuição dos africanos e seus descendentes na história da construção do país. Bom, essa lei é de 2003. Passados, então, 8 anos após ter sido efetivada a obrigatoriedade do ensino da história da África nas escolas, no ensino fundamental. Qual é o cenário? Como é que se desenha hoje em dia isso? Na prática, isso vem acontecendo? De que forma? Eu diria que vem acontecendo, mas não na medida de que os educadores que têm por papel colocar em prática esta lei gostariam. Há muitos desafios a se enfrentar. Inicialmente diziam que havia falta de materiais. Hoje é uma desculpa que não mais tem cabimento, né? Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, a Arilson faz parte de uma obra importante sobre a história do negro no Rio Grande do Sul. Mas os sistemas de ensino, sistemas municipais, estaduais, nem todos regulamentaram. Então tem ficado muito a cargo dos professores individualmente. Nem mesmo os planos pedagógicos de muitas escolas, eu até diria que da maior parte das escolas, segundo uma pesquisa realizada pela professora Nilma Lino Gomes, a pedido da Unesco,
pouquíssimas escolas incluíram no seu plano político-pedagógico uma obrigatoriedade que está assinalada na Lei Maior de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas não há uma resistência, não houve uma resistência no processo de implementação da lei e não há ainda hoje uma resistência na implementação da lei? Com certeza, inclusive de algumas pessoas que têm que aplicar e acabam colocando a lei ou os conteúdos que devem ser passados para os professores, por exemplo, colocado nas gavetas. Isso tem acontecido, o Ministério Público já foi acionado, né, inclusive em Porto Alegre, na região, então é uma briga e eu vejo isso com muito estranhamento, porque durante muito tempo as crianças, independentemente da sua cor, viram história dos europeus, viram história de outros povos. Então por que no momento que se tem que ver a história de africano e dos negros existe essa resistência? De certa forma existe um preconceito. Mas o material didático, que é o livro didático, ele não é elaborado justamente pelo Ministério da Educação? Por que essa dificuldade? De fato, o Ministério da Educação tem incentivado a produção de materiais, alguns poucos são publicados pelo Ministério da Educação. Mas acho que o Arilson já disse, são 500 anos de preconceito, de sociedade desigual e de uma sociedade que se quer eurocêntrica, quer dizer, que se pretende branca e descendente de europeus. Então, enquanto a sociedade se enxergar assim, aqueles que têm o poder de decidir os rumos da sociedade querem apagar a presença negra. Querem apagar. Claro que eles não dizem queremos apagar. Mas então, quando eles vão aplicar a lei, eles aplicam nesta perspectiva de uma sociedade branca e eurocêntrica. E não é, e acho que foi muito bem salientado pelo Arilson, nós somos uma sociedade pluriétnica, multicultural. São muitos os povos indígenas, são mais de 180 povos indígenas que falam mais de 200 línguas neste país. E a gente querer pensar que nós falamos unicamente o português, que somos todos descendentes de europeus, nós não somos todos descendentes de europeus. Claro. Agora aqui, diferentes culturas convivem e se entrecruzam e todas têm que ser igualmente valorizadas. Quando a sociedade não a valoriza, então são necessárias as leis. Por isso é que precisa uma lei. É para corrigir uma distorção da convivência social e por isso a educação das relações étnico-raciais é central. Não adianta eu conhecer a história da África e dos afro-brasileiros se continuarmos nos desejando ser uma sociedade europeia, de raiz unicamente europeia. Professora Petronília, esse seu livro que você está lançando, Entre Brasil e África, qual a relação dele com tudo isso que nós estamos discutindo aqui? Eu diria que a relação primeira está na minha atividade profissional e também de militante do movimento negro. Então, eu não entendo que profissão seja separado de militância, que vida seja separado de militância, a vida toda completa, né? Então, eu espero que contribua e tendo sido eu relatora do parecer 3 do Conselho Nacional de Educação de 2003, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, evidentemente que muito daquele pensamento expresso naquelas diretrizes estão também presentes. E eu espero que contribua. Ok, quero agradecer então, professora Petronília, professora Arilson, muito obrigado pelas suas contribuições. Obrigada a você, Alan. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado, professora Petronília.